Legal, a primeira pergunta da colega ali tem mais cara de tirar dúvida. Ela perguntou o seguinte: senhor, quando tem a barrinha lá para girar e tem uma força com certo ângulo, eu sempre vou decompor aonde não tem ângulo? Eu falei, não. Nesse caso foi, né, uma decomposição que eu vou precisar pegar o FY, certo? Aí ali é sem ângulo, por isso que vai ser vezes seno de 53. Mas vai que eu faço a questão e coloco o ângulo aqui na parte de cima, 30 graus. Aí vai ser cosseno, né? Ou seja, a gente tem que se preocupar em decompor e usar a força perpendicular ao braço da alavanca. Até porque puxar uma barra não faz ela girar. Por isso que eu estou ignorando aquela componente, certo? Né? Tu vê, específica de tira dúvidas. Era uma dúvida pontual, só aquela partezinha aqui mesmo. Pum, tivemos uma dúvidazinha. Já vou entender de novo. O amigo também fez uma questão interessante. Nós não achamos a questão exata que estávamos procurando, mas tem uma lá na página 23, a questão 5, que é uma boa pedida para a gente revisar o que eu preciso que tu saiba nessa área. Olha que questãozinha bonitinha. Meio metro, meio metro, meio metro, meio metro. Chamou de ponto B. Aqui é o chãozinho para passar no psicotécnico. Tem um engastezinho no ponto E, ó. Tem um engastezinho ali no ponto E. E lá no outra extremidade tem um outro engastezinho ali, ó, uma ranhura. Ele ainda fala que dessa ranhura até a extremidade são 10 centímetros, ó, 0,1 metro. Ele garante que esses pedacinhos aqui todos têm meio metro, meio metro, meio metro. O enunciado diz o seguinte: em uma academia de musculação, uma barra B com 2 metros de comprimento e massa de 10 kg. Putz, tem massa essa barra. Então ela tem peso. Está apoiada de forma simétrica em 2 suportes, S1 e S2, separados por uma distância de 1 metro, como indicado na figura. Para a realização de exercícios, vários discos de diferentes massas N podem ser colocados em encaixes e com seus centros a 0,10 metros de cada extremidade da barra. Então aqui também tem 10 centímetros. Dentre os discos disponíveis, o primeiro disco deve ser escolhido com cuidado para não desequilibrar a barra. Dentre os discos disponíveis, cujas massas estão indicadas a seguir, aquele de maior massa e que pode ser colocado em um dos encaixes sem desequilibrar a barra é o disco de... Essa é bonita. Tu vê lá, a gente fez vários com esse tipo de estrutura, né? Mas nenhuma com esse estilo aí. Vocês concordam que ao colocar um pezinho aqui, chega uma hora que esse peso é tão grande que tomba a barra? Então, primeiro, vou fazer o diagrama de corpo livre. Se eu for fazer o diagrama de corpo livre clássico, seria F1 aqui, né? F2 aqui, concorda comigo? O peso bem no meio, não é isso? E mais o peso do halter ali, da anilhazinha. Certo? Vou chamar de peso X. Concorda comigo? Esse é o diagrama de corpo livre para essa situação, antes de eu colocar alguma anilha na outra ponta. Mas é isso que vai acontecer na hora que está quase para tombar a barra? Qual alteração eu tenho que fazer no momento de a barra estar quase tombando? Uma dessas forças vai desaparecer. O F1 vai desaparecer. Porque aí naquela hora, aquele apoio deixa de ser útil, né? Concordam? Cara, então tu vê, o objetivo era a gente discutir o fato de ter uma força após o apoio, né? Por causa do sentido do giro ali, que é o que pode atrapalhar. Mas acabamos vendo uma questão muito bonita, onde a interpretação era mestra, né? Para resolver a parada ali. Então, que legal! No diagrama de corpo livre, teria uma força F1 aqui, mas na hora que a barra está caindo, ela fica apoiada só no suporte 2, ela deixa de se apoiar no suporte 1. E é assim que eu vou resolver o problema. Assim eu vou descobrir qual é o PX para que ela fique nessa situação de equilíbrio. Se for uma gota a mais o PX, ela cai. Concorda comigo?
Se for uma gota a menos do PX, ela se apoia no suporte 1 também. Então, legal, fiz o diagrama de corpo livre modificado em função da interpretação do problema. Vou escolher um ponto de giro. Qual o ponto de giro que eu devo selecionar, galera? Pode ser. Só que se eu fizer o ponto da esquerda, eu vou ter que fazer duas equações para solucionar o problema. O segredo é colocar o ponto de giro no local de uma força desconhecida. Tu concorda que eu não vou conhecer a força F2 do suporte? Então o ponto de giro ali é interessante. Vou chamar de ponto B dessa vez. O momento resultante igual a zero em relação ao ponto B. Pode ser. Eu sempre faço assim para não ter que pensar. Por que eu estou dizendo que é igual a zero? Porque eu estou supondo que ela está em equilíbrio. Isso. Quantas forças? Quantos momentos? Momento do peso, momento de F2 e momento do peso X. Isso tudo tem que dar zero. Pega a barrinha onde gira, bem no ponto de giro, e faz as forcinhas. Dá mais, gira para o lado positivo, dá mais. F2. Engraçado, né? Não gira essa porcaria. E PX. Menos, né? PX foi menos. Observem duas forças para baixo. Uma, o giro foi positiva, outro giro foi negativo, né? Isso que é perigoso, cara. Deixa eu ver que eu estou inseguro. Ah, não, tá girando no sentido oposto. Tenho certeza que é menos aqui. O que é momento? Força vezes braço de alavanca. Força vezes braço de alavanca. Força vezes braço de alavanca. Peso da barra. 100 newtons, parabéns, garoto. 100 newtons. Distância do peso da barra até o ponto de giro. Era meio, né? Eu escolhi ali como ponto de giro, né? 0,5. Força 2. Não sei, né? Força 2 eu não sei. Distância da força 2 até o ponto de giro. Agora sim, zero. Por isso que ela vai zerar. Peso dessa anilha que ele vai poder colocar. Não sei. Distância da anilha até o ponto de giro. 0,4. Isso aqui tudo é meio. Ali tem 0,1. 0,5 menos 0,1. 0,4 igual a zero. Dá 50 igual. Menos passa para lá mais. PX vezes 0,4. Está multiplicando, passou? 50 dividido por 0,4 é igual ao peso X. O peso X é igual a 500 dividido por 4, 250, 125 newtons. 125 newtons. Mas o que ele pediu? Ele quer a massa. Qual é a massa máxima então? Mmax. 12,5 quilogramas. O aluno pode olhar e o senhor se arrombou. Não tem 12,5. Não, vou ler a pergunta de novo. Dentre os discos disponíveis, eu nunca vi também um disco de 12,5 quilos na academia. Tem de 10, tem de 2, tem de 1 e tem de meio. Agora de 12,5 não, né? Certo? Daqueles discos lá, qual é o maior que pode ser colocado sem desequilibrar a barra? O de 10, né? É o de 10. De 15 já ia cair a barra. Letra B. O que eu mais gostei dessa questão foi a parte de interpretação. Porque a mecânica de solução é a clássica, né? Momento resultante igual a zero. Vê quantas forças, escreve os momentos. Certo? É que o de 15 já cai. O de 10 não cai. O de 5 também não cai, mas ele queria o maior, né? O maior que poderia colocar sem desequilibrar. Uma boa questãozinha para a gente deixar bem viva na nossa mente os processos que nós teremos que executar amanhã. Muito bom. Vamos a outra questãozinha? Ah, legal. Tu vê, ó, uma outra dúvida interessante, que gerou dúvida em algumas equipes do trabalho, era aquela situação onde tinha uma barrinha e eu ou empurro ou puxo a barra. O que acontece com o momento nesse caso? É zero, né? Por que é zero? Tu pode usar a tua intuição para perceber que é zero, certo? Ou tu pode usar a fórmula também. Momento é força vezes a distância. Que distância é essa? É chamado braço de... Para tu saber quanto é que é o braço de alavanca, tu passa uma pontilhada por cima da força e mede a distância dessa linha até o ponto de giro. Porém, se a linha passou pelo ponto de giro,
essa distância vira zero. Porque a linha está passando pelo ponto, ó. Certo? Então qual é a distância dessa linha até o ponto? É zero, porque a linha passa por cima do ponto. Então na hora que eu vou calcular, por mais que a força seja de 1 milhão, como o braço de alavanca é zero, o momento dá zero. Seria equivalente a eu tentar abrir a porta puxando ela ou empurrando. Eu nunca vou conseguir, tem que ter uma componente mínima perpendicular para a porta poder abrir e fechar. Outra pegadinha que eu fiz no trabalho era ter colocado forças bem na dobradiça ali, né? Certo? É o equivalente a eu querer fechar a porta empurrando aqui, cara. Cara, palavra de honra, se tu empurrar aqui na dobradiça, tu vai quebrar o dedo, tu vai quebrar a parede, tu vai quebrar a porta, mas ela não vai abrir nem fechar. Ah, o senhor está fechando. Não é por isso. Não é por o fato de estar com o dedo ali. Certo? Ó, continuou fechando sem o dedo. Beleza? Certo? Então é isso aí, galerinha, ó. Não adianta, como é que vai girar se não tem distância entre uma coisa e outra? Não adianta, cara, pode fazer a força que tu quiser aqui, nunca vai acontecer nada. Certo? Então isso é uma coisa importante que na prova pode ter um itemzinho desse outro. E é o item para ser resolvido rápido, né? É o item para tu olhar e, peraí, braço de alavanca zero, momento igual a zero, próxima. Certo? É para ganhar tempo nessa questãozinha aí. Boa pedida também. Mas tu quer que na prova eu demonstre por que deu certo? Cara, eu vou te falar que como a nossa prova é curta, é uma aula só, uma questão dessa, quando eu peço isso, cara, eu tô querendo mais é que tu identifique rapidamente que é zero, momento igual a zero. Se tu quiser justificar, pois o braço de alavanca é nulo. Rápido, entendeu? Agora, ou fazer isso, né? Montar a formulazinha e botar zero no braço de alavanca. Mas eu acho que ganha tempo nas outras, sobrou um tempinho, quer deixar a prova mais bonita, aí sim, completa, uma soluçãozinha ou outra. Mas eu diria que nem precisaria nesse caso não, pode ir direto ao ponto. Outra questão que o colega pediu foi a questão com decomposição, aquela de equilíbrio de ponto material envolvendo raízes. Essa realmente é desafiadora, eu não colocarei com raiz na prova porque ela ia ficar com a solução longa, mas eu acho que é uma boa, a gente aproveita para revisar e já mostra como é que ficaria a solução.